estar aqui no meio dos irmãos, que ontem eu descobri que já me conhecia, na verdade não ontem, né? Eu fiquei sabendo dessa igreja em fevereiro, quando o pastor Fábio foi pregar lá em Peniel para abrir, dar iniciativa a novo semestre lá no Instituto Bíblico Peniel. Aí nós nos conhecemos, ele falou que conhecia o pastor Eliúde, aí nós fomos conversando e buscando oportunidade para aparecer aqui na igreja, conhecer os irmãos que já têm orado por mim. Sempre estava sendo difícil achar uma data vir para cá, né? Mas graças a Deus, ele abriu portas e permitiu que esse momento fosse uma realidade agora. Ontem nós tivemos na casa do irmão Sebastião, foi uma bênção de fato. Os homens que não foram, infelizmente vocês perderam, desculpa falar isso, mas vocês perderam de fato. Foi um momento muito bom, não é, irmão? Foi muito bom o momento lá, comemos bastante, conhecemos histórias de vida dos irmãos, ouvimos o que Deus tem feito na vida dos irmãos aqui, o agir de Deus, a transformação que o Evangelho tem feito na vida dos irmãos. Então isso tanto me alegra em ver que ainda existe homens de Deus e que de fato a palavra de Deus transforma a vida. E por isso nós precisamos anunciar ela a toda criatura, né? Essa é a realidade da minha vida a partir do momento que eu aceitei a Jesus, tomei decisão de vir para cá, visto daqui no Brasil. Esse é o lema da minha vida, até confins da terra, para alcançar até as últimas almas que sempre o Senhor colocar à nossa frente. Então, eu vou estar falando um pouquinho de mim, né? Eu vou falar de onde eu vim, quem sou eu, na verdade, de onde eu vim, onde eu estou e quais são os projetos futuros, né? Então, mais ou menos isso daí. Eu sou Axil Carvalho, sou de Santo Tomé e Príncipe, é o país onde a irmã Berenice estava. Eu vou falar um pouquinho, mas vou deixar mais detalhe para ela falar quando ela estiver aqui à frente, né? Sou de África, né? O país faz parte do continente africano. Sou da Igreja Batista Bíblica de lá de Santo Tomé e Príncipe, né? A igreja que é pastoreada pelo missionário pastor Eliúde, a irmã Sandra, igreja que vocês conhecem, que tem também desenvolvido grandes trabalhos, projetos, né, para a glória do Senhor lá em Santo Tomé e Príncipe. Também sou seminarista, né, como os irmãos sabem. Eu estudo na mesma escola que Vinícius, Tayla e a Rafa, né? Nós estamos lá sendo treinado, sendo capacitado para de melhor forma levarmos a palavra de Deus àquelas pessoas que nada ouviram ou até mesmo ouviram a falar, mas ouviram a falar de forma distorcida acerca do Evangelho do Senhor. Então, por isso nós estamos lá em Peniel, nos preparando, nos capacitando, com essa finalidade, anunciar a mensagem do Senhor a toda a criatura. Então, eu sou namorado da Rafaela, eu vim para o Brasil tem 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses, na verdade, ainda não chegou 2 anos e meio. Estou namorando com a Rafaela, ela vai levantar a mão. Nós somos namorados, estamos namorando agora com o projeto também de nos casarmos futuramente e voltar para Santo Tomé, eu mais ela, formar uma equipe, né, além de casal, formar uma equipe e associar com o pastor Eliúde lá, de modo que o trabalho do Senhor avança e cresça lá em Santo Tomé e Príncipe, né? Então, isso daí é mais ou menos um resumo do país, né? O país tem mais ou menos 236 mil habitantes, né? Isso com as pessoas que são registradas, né? Só as pessoas que são registradas. Possivelmente, Santo Tomé tem um número a mais dessa população. O meu pai tem 9 filhos, o meu tio tem 9, eu tenho outros tios que tem 10, tem 7, possivelmente tem muito mais esse número aqui, mas geralmente lá os pais têm filho e tem muito costume de não registrar o filho, né? Então cria e abandona, a mãe se vira, ou cria pela natureza mesmo, o país, o ambiente, a sociedade vai criar os meninos, né? Possivelmente lá tem um número bem maior que esse, mas de forma registrada é reconhecido que Santo Tomé e Príncipe tem 230 mil
né, 1.000 habitantes. E lá, a maioria das pessoas, eles se autodenominam como cristão, né? Quase todo mundo se denomina como cristão, por causa que Santo Tomé e Príncipe foi uma colônia portuguesa. Então, a religião predominante lá é catolicismo, né? A maioria de pessoas, até aquele meio que nunca foi numa igreja católica, não sabe que é uma imagem, se diz que é um católico, então logo é um cristão, né? Então, pessoas lá dizem que é cristão, mas de fato ainda não conhece a palavra de Deus, precisa ouvir a palavra de Deus, precisam ser alcançadas através do Evangelho de Cristo. Santo Tomé e Príncipe não foi muito difícil, mas foi um pouquinho difícil. Lá fala português, né? O pessoal lá fala um português, mas o português lá é um pouquinho diferente do português aqui do Brasil. Só lá fala um português mais aproximado para um português de Portugal. E nós falamos muito rápido também, né? E meio enrolado também as palavras, né? Para o pessoal aqui do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu começava a falar, o pessoal falava, calma, calma, fala um pouquinho mais devagar. Mas lá nós falamos português e também tem alguns dialetos, né? Alguns dialetos em algumas regiões. Meu avô, ele fala esse dialeto, crioulo foro. Ele fala e entende português perfeitamente, mas ele não fala português, ele fala só em língua. A esposa dele não fala português, mas entende português e só fala dialeto, né? Então, lá tem esse pouquinho de diversidade de língua, né, e cultura também. Lá tem como capital, irmãos, Santo Tomé, possivelmente foi na capital de lá, viu como são os táxis lá, né? Aqui o pessoal pega um Uber, é uma pessoa só. Lá atrás de um táxi 4 pessoas, dependendo de motorista, pode ir uns 5, 6, um em cima de perna do outro, para dar um jeitinho aí para todo mundo chegar ao destino, né? Então, lá é bem diferente que aqui, né? O mercado também é diferente daqui, forma de viver é diferente, o pessoal lá come mais peixe do que carne, né? Então, mesmo eu, ontem estava falando com os irmãos, eu só comi carne de boi quando eu tinha 20 anos e quando eu vim para o Brasil, né? Então, eu nunca tinha comido na minha vida, mas graças a Deus, ele tem cuidado. Santo Tomé e Príncipe, para mim, é um campo transcultural, mas não tanto transcultural, porque eu conheço Santo Tomé e Príncipe, né? Então, eu vou voltar para lá, estou me preparando agora para voltar para lá. Ainda assim, existem alguns desafios lá que nós vamos enfrentar, né? Eu coloquei cultural, econômico, linguístico, porque isso vai fazer parte da vida da Rafa, né? Vai ser um desafio cultural para ela, vai ser um desafio econômico para ela, linguístico também, por causa que forma de viver de lá não é igualzinha aqui no Brasil. Toda a família não tem um banheiro dentro de casa, toda a família financeiramente, maioria parte da população, na verdade, não tem uma condição financeira, né? Tem pessoas que conseguem fazer 2 refeições, máximo 3, tem pessoas que apenas conseguem fazer uma refeição. Então, é difícil. Tem pessoas, né, irmã, que tem muito dinheiro lá também, mas tem pessoa que nada tem acerca de dinheiro. Então, é um desafio que a gente vai enfrentar, né? Principalmente a AF fala a gente, porque eu vou ter que ajudar, né, nessa área aqui. Então, vai ser um desafio para a gente nesse quesito. Também tem com relação ao cultismo, misticismo também. Lá o povo é muito envolvido com essas coisas de bruxaria, de magia, né? O povo é muito envolvido com isso. Então é um desafio apresentar a palavra de Deus para desconstruir essas bases que o povo tem. Então é um desafio de colocar a palavra de Deus. Então tem legalismo, assentismo, então passaríamos tempo aqui falando dessas coisas, mas são de fato, irmãos, desafios que nós temos de enfrentar, né? É um grande desafio. Os irmãos podem falar, não parece muito prático esse desafio, mas para tirar a base de alguém que nasceu numa cultura, para apresentar a palavra de Deus como a única verdade, irmão, de fato é um desafio. Quem aqui foi católico e converteu para o cristianismo hoje, converteu para o Evangelho de Cristo hoje, sabe como foi difícil
escutar que ele estava errado, que ele estava aprendido, não era certo, que o certo é que estava sendo anunciado para ele. Eu não sei quem aqui foi católico e converteu para o evangelho. Então, é muito difícil. É difícil para quem vai pregar também para aquelas pessoas. É uma luta constante. Então, de fato, é um desafio muito grande. Também, irmãos, aqui eu tenho projetos futuros, né? Eu vou terminar agora em novembro. Eu vou voltar para Santo Tomé dia 26 de janeiro de 2025. Irmãos, eu tinha ligado para o pastor Fábio para ver. O pastor perguntou se tinha algum motivo de oração. Eu falei, tenho sim, pastor. Ora para Deus levantar, sustenta aí, para a gente comprar passagem para voltar para Santo Tomé, porque está muito caro a passagem e tal. Aí, depois de outra semana, eu liguei para o pastor e falei, pastor, só agradece a Deus porque a gente conseguiu passagem. Um irmão se dispõe a comprar uma passagem para mim. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Aí, o início de ministério, assim que eu voltar para Santo Tomé, eu vou trabalhar com a igreja local, com a minha igreja, né, com o pastor Eliud lá. A gente vai dar continuidade ao trabalho que já está sendo desenvolvido lá em Santo Tomé e Príncipe. Então, aqui tem um versículo muito legal, muito bom para vocês meditarem, né? Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, a gente sabe que pessoas precisam ouvir. E como elas vão ouvir se você e eu não formos falar para elas, né? Então, se nós não formos enviados para falar para elas, como elas ouvirão? Então, tem uma pergunta aqui que vocês podem refletir nisso, né? Deus, ele pode contar com vocês nesse ministério, nesse trabalho de falar do Evangelho de Cristo para outras pessoas? Não responda para mim. Reflita e toma uma decisão diante de Deus. Senhor, pode contar comigo no trabalho que o Senhor assim deixou. Então, isso aqui é um desafio para vocês, né? Vocês já têm feito parte disso, mas quero falar como vocês podem fazer parte disso comigo, né? Vocês podem estar orando por mim, né? Orando por mim, pela Rafa também, por os demais alunos lá de Peniel, irmãos que estão se preparando para levar a mensagem de Deus. Também podem ofertar, também ajudando aí, porque eu vou falar daqui a pouco, né, alguns pedidos de oração, né? Aí estejam também orando no sentido da conclusão do curso aí em Peniel, né, que Deus dá força para a gente continuar. E recepção do povo lá em Santo Tomé, 3 anos fora, quando voltar vai ter pessoas diferentes na igreja, eu vou ser diferente, a pessoa que vai estar lá que eu já conhecia vai ser diferente também. Então esteja orando pela recepção do povo. Outro motivo de oração também é pela ousadia e autoridade para ensinar o Evangelho de Deus, né? Que Deus dá força para a gente ter ousadia para falar. Aí o último aí é levantamento de recursos para a viagem, né? Aí eu já consegui a passagem, graças a Deus. Agora só falta eu comprar as malas. Preciso de 2 malas de viagem de 23 quilos. Eu tenho uma lá, é um pouquinho grande, eu não sei se vai dar, mas agora eu preciso de 2 malas de viagem e algumas coisas também para levar para Santo Tomé. Então esteja orando nesse sentido, que Deus ele levante sustento, né, para a gente adquirir esses materiais. Então, irmão, são essas informações, mais coisas a gente pode ir falando e falando, né? Mandando mensagem. Mas é isso, irmão. Esse sou eu, Axio, servo do Senhor, né? Futuro missionário, na verdade, está sendo missionário agora, e que um coração que queima pela obra do Senhor e que almeja ver todas as pessoas sendo alcançadas. Porque é egoísmo nosso querer o Evangelho, a salvação somente para nós e para a nossa família. Isso aí é errado e Deus não se agrada disso, né, irmãos? Então, hoje pela manhã, meus irmãos, o Vinícius ele falou da importância de falarmos da boas novas de Cristo. Ele apresentou aqui algumas importâncias, algumas necessidades, algo importante que nós precisamos enxergar para nós levarmos boas novas do Evangelho de Cristo. Ele falou que uma das importâncias de levarmos a boa nova de Cristo é que há uma grande necessidade
Há uma grande necessidade dessa palavra no mundo hoje. Há uma grande necessidade para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Outro também, ele apresentou 4, mas eu vou falar só 2. Ele falou, boas novas, elas suprem as necessidades. Essa é uma das importâncias, né? Uma das importâncias que nos deve abrir os olhos para nós levarmos a boa nova de Deus. A boa nova de Deus, ela supre todas as necessidades. Ela supre. Um coração que está vazio, a boa nova de Cristo vai preencher esse vazio. Então ele apresentou a necessidade. E hoje o meu pensamento que eu quero compartilhar com vocês é que diante dessas necessidades que ele apresentou, onde estão os trabalhadores? Aonde estão pessoas para levar essa mensagem? Nós vimos a necessidade, vimos a realidade, mas a pergunta que fica, aonde estão os trabalhadores? Onde eles estão? Irmãos, eu vou responder essa pergunta. Eu vou esboçar onde está, mas eu vou responder logo agora. Eu vou perguntar novamente, aonde vocês acham que estão os trabalhadores? Os trabalhadores, irmãos, estão aqui, dentro da igreja. Os trabalhadores não estão lá fora. Os trabalhadores estão aqui dentro da igreja. Então, qual é o problema? Que está havendo grande necessidade, grande o campo, mas poucos são trabalhadores. Por que isso? Porque tem trabalhadores, porém, trabalhadores que não querem trabalhar. Onde estão trabalhadores? Estão aqui na igreja. Irmão, quando Jesus falou para os seus discípulos, orai para o Senhor da seara, que envia o quê? Mais trabalhadores para a sua seara. Aonde Jesus estava pensando que tinha os trabalhadores? Os trabalhadores são pessoas que já fazem parte da família de Deus, que vai cultivar a seara de Deus. Os trabalhadores somos nós, irmãos. Trabalhadores sou eu e você. Nós somos esses trabalhadores que o Senhor Jesus pediu para clamar, para que levantasse. Nós já estamos aqui, mas Jesus clamou, pediu, clame, que ele se sinta despertado e levante aonde eles estão e vão falar da boa nova de Evangelho de Deus. Irmão, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Vamos estar meditando nesse texto, Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a versículo 38. Irmão, tá conseguindo me ouvir lá de fundo? Tá conseguindo ouvir? Joia. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgaradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Irmão, aqui o contexto, Jesus ele estava passando da Galileia, ele via já ensinando acerca da mensagem do reino, né? E essa mensagem tinha como propósito apresentar esperança para a nação de Israel. E quando Jesus fala, algo muito, muito importante que nós devemos enxergar para esse texto, é que fala que Jesus ele ia, ele não sentava e esperava pessoas vir até ele. Ele ia passando de aldeia em aldeia, ensinando
e curando todas as doenças. Jesus ia e fez o quê? E ele viu a necessidade do povo. Ele viu que o povo, a nação de Israel, naquela época estava sem um rei, estava sem um profeta. Consequentemente, quando a nação de Israel está sem um rei, está sem um profeta, faz o que eles querem fazer e é considerado como alguém que não tinha um pastor. Então ele andava desgarada. Jesus olhou para a nação e viu que a nação estava desgarada, desesperada, aflita, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, se nós pararmos hoje, sairmos fora do mundo, pararmos lá em cima, né? Sim, falando assim numa esfera geográfica, enxergamos para o mundo, a nossa sociedade, o bairro em que nós moramos, o Brasil, o mundo inteiro, nós olhamos e bem podemos ver que a nação, que o mundo está perdido e que o mundo está desgarado e que o mundo está depravado e que não tem um pastor e que precisa de um pastor. Quantas vezes nós olhamos para a coisa e nós falamos, misericórdia. Quantas pessoas que nós conhecemos, nós falamos assim, só falta Deus na vida daquelas pessoas. A pergunta é, diante dessa realidade de mundo, que nós conseguimos enxergar que está perdida, o que eu e você, nós temos feito para esse mundo? O nosso vizinho que nós achamos que está chato demais, que nós sabemos que ele é assim porque ele não conhece a Cristo. O que eu e você, nós temos feito para o nosso vizinho? O que eu e você, nós temos feito para o nosso bairro, nosso país, em prol da palavra do Senhor? O que nós temos feito por aquelas pessoas? O Senhor Jesus olhou para o mundo e teve compaixão. E foi e ensinou a mensagem de esperança. Nós também podemos enxergar o mundo do mesmo jeito que o Senhor Jesus enxergou. Aliás, nós estamos enxergando dessa forma. Mas talvez o que está faltando em nosso coração é falta de compaixão e amor pelas almas perdidas. É isso que talvez esteja faltando no nosso coração. Entender que cada uma alma tem valor. Cada alma é tão valiosa que o Senhor Jesus falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? O Senhor Jesus comparou o mundo inteiro, toda a riqueza, fez uma comparação com tudo isso e com uma alma. Irmão, uma alma é valiosa. Uma alma é extremamente valiosa para Deus. E Deus quer alcançar o coração de cada uma dessas pessoas. Mas a pergunta é, eu e você, nós estamos dispostos para levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas? Eu e vocês, nós estamos dispostos para fazer o que Jesus fez? Ter compaixão e não sentar e ir até aquelas pessoas. Irmão, aonde estão os trabalhadores? Estão na igreja. Nós precisamos de trabalhadores, irmãos. Não simplesmente de trabalhadores, mas trabalhadores com coração que nem o coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o modelo de trabalhador que nós precisamos seguir, que nós precisamos imitar. E hoje, irmãos, eu quero mostrar para vocês, tendo Jesus como modelo, duas características desse modelo que nós precisamos ser, que Jesus tinha. Primeira dessa característica, nós precisamos ser trabalhadores que tenham visão. Nós precisamos ser trabalhadores que enxergamos, que olhamos, que temos uma visão ampla. O texto diz que Jesus percorria, ele ia e viu a multidão. Nós precisamos, irmãos, olhar para o mundo. Não simplesmente qualquer olhar,
com olhar de julgamento, já com preconceito. Muitas das vezes nós falamos, está errado, está errado. Você conhece o certo, o que você está fazendo? Não pode mentir, não pode mentir, não pode roubar, não pode fazer. Você sabe que ela está fazendo essas coisas porque ela não conhece a palavra de Deus. E tendo em vista isso, o que você está fazendo? Simplesmente julgar e não levar a palavra de Deus. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Ele era um homem de visão. Jesus não, é um nível muito alto porque ele era Deus. Jesus também era homem. Jesus chorou, ele teve as suas limitações, como nós também temos. Por isso nós podemos imitá-lo à risca o que ele fez. Nós precisamos ter visão, nós precisamos olhar para a aflição da humanidade, olhar para o desespero dos povos. Pessoas têm clamado por missionários. Hoje Vinícius apresentou a estatística de povos indígenas do Brasil que nada ouviram a falar acerca do Evangelho. Nós ouvimos relatos de missionários da Missão Novas Tribos, que levam relatório lá para a escola, falando que os índios estão falando, manda um missionário para nós. Aldeias que tem missionário é totalmente diferente da nossa. Nós queremos ser, manda pessoas. Mas onde estão as pessoas para ir para lá? Onde estão os trabalhadores, irmãos? Cadê homens? Cadê mulheres que têm visão, que viu a necessidade desse mundo, que viu o desespero da humanidade? E nós temos a mensagem, nós temos o poder de Deus na nossa mão para a transformação de vida. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vida. Nós temos o que o mundo precisa para que ela seja transformada. Nós temos ela na nossa mão e hoje nós podemos usá-la com liberdade, irmãos. Mas o que nós temos feito com o poder que nós temos nas nossas mãos? O que nós temos feito com isso? Jogado para o cachorro, fazendo nada. Nós precisamos ter visão, irmãos. Nós precisamos olhar para o mundo. Nós precisamos ver a necessidade do povo, não só necessidade física, porque hoje o que nos constrange mais é ver pessoas passando fome, é ver pessoas na rua. Isso deve nos constranger, mas o que maior deve ser o constrangimento é ver pessoas nesse estado ruim, e que mais ruim ainda, se morrer está indo para o inferno. Isso deve nos constranger. O irmão apresentou lá, ele tinha vizinho, que ele tinha oportunidade de falar de Jesus. Ele não falou, e hoje ele está triste por causa disso. É isso que deve nos constranger, irmão. E tendo em mente isso, nós precisamos reagir. Precisamos ter visão, irmãos. Se a igreja não ter visão, ela não vai crescer. Se o pastor não ter visão, a igreja não vai crescer. Se os membros da igreja não ter a visão, a igreja não vai crescer. Como vocês querem ter uma igreja cheia se vocês não têm visão? Se você não enxerga que pessoas que estavam passando lá fora têm a mesma necessidade de ouvir a palavra de Deus, como nós tivemos um dia. Irmão, é muito mau caráter da nossa parte não querer falar do evangelho para outras pessoas, porque nós fomos alcançados por pessoas que evangelizou a gente, por pessoas que entenderam que nós precisávamos de ouvir a mensagem de Deus. Quem pregou a mensagem do evangelho para você? Alguém falou para você. Alguém anunciou para você. E você, sabendo que tem pessoas que ainda não ouviu, o que você tem feito? Irmãos, Jesus ele tinha visão. Ele compadeceu daquele povo. Ele foi até aquele povo. Ele teve compaixão. Nós precisamos ter a visão que diante da situação desse mundo, algo precisa ser feito. Nós precisamos ter a visão que diante da situação da humanidade, desse mundo depravado, desse mundo de uma sociedade líquida que nada é absoluto, o que é certo para você não é certo para mim.
numa verdade absoluta para a humanidade hoje, nós precisamos enxergar que algo precisa ser feito, nós precisamos apresentar para ela: povo, existe de fato uma verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela transforma a vida. Ela preenche o vazio que está dentro da humanidade. Quantas pessoas têm muitas coisas, mas ainda assim autodeclara que falta alguma coisa. Sabe o que falta nessas vidas? É falta de Deus. É falta da palavra de Deus. E você, nós temos esse conhecimento. O que nós temos feito com a mensagem que nós temos. Jesus simplesmente não tinha visão. Jesus, ele tinha disposição também. Irmãos, a igreja pode ter visão, mas se não ter disposição, não vai caminhar. Você pode tanto que eu quero fazer isso, eu quero ter essa ideia, tal. Se não tiver disposição em sair aonde está para fazer, só vai ser ideia, só vai ser planos, só vai ser desejo. Jesus olhou, viu para a humanidade. Ele não parou. Uma vez vendo, ele saiu ao encontro da necessidade. A gente precisa estar disposto para sair do lugar onde nós estamos. Nós precisamos estar dispostos para sair da zona do conforto aonde nós nos encontramos. Precisamos ter essa disposição, irmãos. Precisamos ter a disposição de sair, de se relacionar com o povo. Jesus muito bem poderia, famoso que ele era, através dos milagres que ele fazia, ele poderia simplesmente estar sentado, esperar pessoas vir ter com ele para ele falar. Mas ele viu a multidão, viu a necessidade e foi de encontro à necessidade do povo. Ele foi se relacionar com o povo. Hoje nós não queremos nos misturar. Como nós vamos entender o pensamento do outro se nós não nos relacionarmos com o outro? Como nós iremos saber o porquê as pessoas pensam assim, o porquê ela faz assim, faz isso e faz aquilo, se nós não chegarmos perto e nos relacionarmos e perguntamos para ela por que ela pensa assim? Nós precisamos estar dispostos, irmãos. Você está disposto para fazer alguma coisa? Você está disposto para sair da sua casa e ir para fora, ir para a praça falar de Jesus para as pessoas? Você está disposto para sair de onde você está, ir para sítio, ir para algum lugar falar de Deus? Tem muitas pessoas que ainda nada ouviram. De verdade, irmãos. Hoje a gente pensa assim, tem rádio, tem Facebook, tem Instagram, tem a rede social, não tem pessoas que ainda que não ouviram a falar de Jesus. Meus irmãos, esse é um engano nosso. Tem pessoas que nada nem nunca ouviram a falar que um Jesus veio do céu, se encarnou e morreu na cruz por causa do pecado da humanidade. Muitas pessoas ainda nunca nem nada ouviram a falar acerca disso. Mas eu e você, nós sabemos que isso aconteceu e que existe essas pessoas. E o que nós temos feito? Será que nós, tendo essa visão, estamos dispostos a ir àquelas pessoas? Nós precisamos participar do sofrimento dessas pessoas. Jesus, ele participou do sofrimento daquelas pessoas. Se nós falarmos que Jesus é o modelo a ser emitido, pessoa que nós precisamos seguir, ele participou no sofrimento daquele povo. Nós precisamos também participar no sofrimento do povo. Precisamos sair. Irmão, você sabe quanto sacrifício que as pessoas que falou Jesus para vocês fez para chegar até vocês para falar, apresentar a mensagem de Cristo? Sabe quanto caminhar ele caminhou, quanto tempo ele parou para pensar em estratégia, em estudar, de onde ele saiu para falar da mensagem para você? Eu acho que foi um bom tempo. E quanto tempo nós temos dedicado para fazer isso? Quanto tempo? Quase nada, irmãos. Infelizmente.
quase nada. Isso é uma tristeza e vergonha. Irmão, nós precisamos estar dispostos para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Nós precisamos estar dispostos para falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu não tenho como, já sou velho, eu sou muito novo. A Bíblia tem histórias de pessoas que eram muito novo, muito pequeno, mas muito pequeno, que foi muito usado por Deus para falar para multidões, para falar por uma pessoa, para falar para duas pessoas. A Bíblia relata a história de pessoas que eram muito jovens, que também teve aquele ação de Deus na vida dele, que falou para muitas pessoas. A Bíblia relata também que teve pessoas de idade que trabalhou em prol da mensagem de Deus. Então, eu e você, nós não temos uma desculpa para dizer porque eu não falo de Jesus para as pessoas. Se Jesus perguntar por que você não está falando de mim para outras pessoas, qual seria um argumento de defesa que você daria para Jesus? Qual seria teu argumento de defesa? Não tente formular, só obedeça e faça o que ele pediu para fazer. Irmãos, Deus precisa, Cristo precisa de homens e mulheres que estejam de fato prontos para servir a eles. Deus quer na obra deles homens e mulheres que de fato querem dar a sua vida em prol do trabalho dele. Irmãos, a seara de fato é grande e o trabalho de colheita é árduo, é difícil. Mas o difícil nem sempre é impossível. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, Jesus fala, verso 36, a seara é realmente grande. É de fato muito grande a seara. Pouso Alegre é muito grande. Mas poucos são trabalhadores, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara. Jesus estava dizendo, ore a Deus para que nós temos se desperta para falar de mim. Oremos, irmãos, para que Deus levante daqui, desperte dessa igreja, desperte não somente pessoas que fazem parte dessa igreja, mas pessoas que estão aqui, que não é daqui, mas ouviu a mensagem de Deus. Jesus está falando, ore e rogue ao Senhor da seara, que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem se despertem, abrem os seus olhos, enxergam a necessidade do mundo, não simplesmente enxerga e vai ao mundo e falar da mensagem que traz esperança, da mensagem que traz transformação, da mensagem que traz alegria. Quero fazer uma pergunta para você para concluirmos. A Bíblia, o texto falou, poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo, existem trabalhadores, mas eles são o quê? São poucos. Pergunta que eu faço para você nesta noite. Em que grupo de trabalhadores você está? O grupo de poucos que já existe ou o grupo daquele que se diz não faço parte dessa ceifa? Qual grupo eu e você nós estamos? Grupo de poucos ou grupo que declara que a ceifa não faz parte da sua vida? Pense nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para a humanidade e nos desperte a fazer alguma coisa. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, irmão. Sim, por favor, irmão. Eu sei que Deus falou e a palavra obediência, eu acho que resume, né? O apelo aqui. Ontem, a palavra obediência foi o que foi destacado no Dia dos Homens. E hoje também. Para você ter compaixão, visão e disposição. Que nós sejamos parte dos poucos, mas que são obedientes. Vamos orar, vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Axil, obrigado pela vida do irmão Vinícius, da irmã Rafaela, da Taira, que estão aqui, e que todos nós, ó Pai, na nossa igreja, nossa igreja local, tenhamos essa palavra ecoando no nosso coração. Que o Senhor motive e desperte, desafie cada coração durante a semana para olharmos os perdidos e não nos acomodarmos, mas repartirmos a bênção que já temos do Evangelho do Senhor Jesus. Abençoe a vida do irmão Axil na sua jornada de divulgar o ministério, porque um dia ele disse sim para o Evangelho, para o teu chamado, para fazer parte da seara. Pedimos, Senhor, abençoe os irmãos da nossa igreja nas decisões, Senhor, quer que cada um tome agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode ser.